Bom dia, boa tarde e boa noite para vocês novamente. Continuando nosso raciocínio, nosso estudo sobre o Concílio de Nicéia. Foi o primeiro concílio verdadeiramente que entrou a humanidade mesmo. Não tinha o Espírito Santo já não estava ali, sabe? Como foi o Concílio de Jerusalém, né? O concílio em Jerusalém com Pedro, João, Tiago, com, com Pedro, Tiago e Paulo, né? Alguns dos discípulos que ainda estavam ali. Foi o primeiro concílio, mas o primeiro concílio que é, que é mostrado mesmo, que mudou muita coisa, né? Mudou mesmo, a igreja simplesmente mudou de uma situação para outra, de perseguida a perseguidora. Eu tava falando o seguinte, que Constantino entrou naquele momento, que quando estava insuportável, insustentável a questão de Ário, né? Aquele debate sobre a divindade de Cristo, sobre a natureza dele, né? A matéria e a hierarquia, né? A questão da autoridade, hierarquia. Mas assim, quando Constantino entra, ele sugere, ele simplesmente sugere que fosse mudado o credo apostólico, aquele credo que nós conhecemos, né? Cremos em Deus Pai, Todo-Poderoso, e né, depois você pode pesquisar e você vai ver esse credo. E Constantino traz uma situação para os bispos da época da igreja, no ano de 325, uma palavra do grego que chama-se homousia. Homousia. Eu não sei a pronúncia correta, mas essa palavra ela tem o significado de da mesma natureza, da mesma natureza. E essa palavra ela foi introduzida no credo, introduzido no credo que já tinha 300 anos que se nunca mexeu no credo apostólico. E agora vem essa palavra, uma palavra que mudou totalmente o modo da igreja ver e se comportar. Agora, será que a igreja aceitou essa mudança, essa palavra? Homousia, homousian, homousion, não importa, né? Mas a palavra significa da mesma natureza. Não é uma palavra, é uma palavra teológica, né? Uma palavra colocada que não tem nas escrituras, mas é uma palavra que a gente entende que é isso que significa mesmo realmente todo o raciocínio, né? Da vida de Cristo, da divindade, da natureza dele, né? Mesma natureza, mas hierarquia diferente, né? O Pai está acima, né? Ele faz a vontade do Pai, né? Ele falava, eu faço a vontade do Pai, Pai que me enviou, seja feita a sua vontade. E os bispos aceitam essa situação, né? Essa sugestão que Constantino vem trazendo. E com isso começa uma mudança muito grande na igreja cristã. E foram muitas mudanças que aconteceram. Eu vou citar durante esse estudo 4 delas. Eu vou citar agora a primeira nesse segundo vídeo. A primeira mudança foi aquilo que eu falei, que a igreja que era perseguida passa a ser perseguidora. Vem os bispos, excomunga Ário, que realmente estava ensinando. Era para isso, que nem eu estava dizendo no outro vídeo, que era para ter ficado só nisso. Se fosse a igreja há uns 20 anos atrás, que há 20 anos atrás, há mais ou menos 20 a 14 anos atrás, ela estava sendo perseguida amargamente. Muita perseguição de Diocleciano sobre a igreja. E agora vem Constantino. Constantino se apegou tanto a querer se envolver nas questões da igreja, porque no começo
Ele só queria intermediar, tal, impulsionar os bispos a isso e aquilo, dando um monte de situação. Porque a igreja naquele momento, vocês têm que entender o seguinte. Quando Diocleciano chegou, com a perseguição dele, a perseguição foi tão forte, tão vasta, que ele queimava as igrejas dos cristãos, ele tomava casas, território, terrenos, propriedade dos cristãos. Quando Constantino assume o império, fica satisfeito, vira um cristão, ele começa a devolver isso para a igreja, para os cristãos. Eu não vou falar que isso é uma tática diabólica, não, porque muitas vezes o cara teve intenções boas. A gente não pode também querer julgar dessa maneira, não, porque a gente não estava lá e não conhece o coração dele, né? Quem conhece é Deus. Mas a gente dá a entender que Deus permitiu. Eu vou te dar um exemplo. Vou fazer uma conjectura e uma analogia aqui. Existe uma tática de guerra que é muito conhecida, o cavalo de Troia, né, que não tinha como invadir Troia de fora, né, porque os muros de Troia eram impenetráveis, né? Então o que eles pensaram? Nossa, a gente tem que destruir de dentro para fora. Mas como nós vamos entrar? As táticas de hoje, moderna, né? O 007, né, o espião, né? Estando lá dentro, né? Conhecendo tudo do inimigo para depois, né, trair o inimigo, né? Trair aquele que ele se faz de amigo para conhecer melhor, né? Todas as táticas, todos os pontos fracos para depois ele chegar e trair e destruir de dentro para fora, o cavalo de Troia. Isso é uma tática militar muito grande, mano. Conhecido muito. E o nosso inimigo, Satanás, Lúcifer, não importa o nome, o príncipe dos demônios. Tem muita gente, mano, quando fala de demônio hoje, pensa que a gente tá alegorizando, né? Não, isso é coisa de fábula. Irmão, não se esqueça, tá? O inimigo tá aí como um leão rugindo. Realmente são principados. Rapaz, ele enganou a terça parte dos anjos no céu, rapaz. Isso não é brincadeira, não. Claro, com permissão de Deus. Deus tem um propósito em tudo isso. Mas olha pra você ver, o inimigo que era perseguidor faz o quê? Você é amigo da igreja. Eu postei um vídeo aí no Facebook. Vou ver se eu coloco ele no meu canal, que ele é muito interessante. Ele é uma dramaturgia ali feita, né, cinematográfica, aquela coisa toda, parecendo um filmezinho. Parece boba no começo, mas aquilo ali é o pensamento diabólico. É o pensamento de Lúcifer. Lógico que tem várias outras questões no meio, mas aquilo ali é o fundamento mais simples, mais sintetizado. O que é sintetizado, né? É comprimido, né? Não é uma forma ampla. Sintetizado. É aquilo ali que o diabo começou a negociar com a igreja. Ser amigo da igreja, usando até foi de bom agrado, se foi de coração ou não, isso não vem ao caso. Mas aí então Constantino começa a devolver, começa a construir de novo, a resgatar a igreja, né? Reconstruir, reformar a igreja, né? E com isso ele começa a injetar dinheiro do império, do Estado, na igreja. Você está entendendo? Os bispos, que eram maioria, não tinham dinheiro, viviam uma vida simples e modesta. Constantino vem, ó, vou pagar um salário para vocês vão viver bem, vocês merecem. Os servos de Deus, aqueles que, nossa, vocês merecem, vocês não podem viver dessa maneira. Irmão, por um lado, foi maravilhoso o reconhecimento. Imagina você naquela época, você pensa que é o céu, é o paraíso acontecendo, né? É Deus movendo e realmente agora está dando a benção por uma perseguição tão grande que veio, né? E agora veio a graça, veio todas as maravilhas, né, que estavam previstas. E o povo se enganou, irmão. O povo se enganou. A igreja não pode ficar sem perseguição. Ela fica sem perseguição. Nós vamos chegar lá mais na frente do nosso estudo. Mas assim, quando Constantino chegou, ele fez tudo isso, injetando dinheiro do Estado, né? Ajudando a igreja. Depois ele começou a se envolver nas coisas teológicas da igreja. Dogma, como ele introduziu essa primeira palavra no credo.
homousios, e depois eu vou ver a pronúncia certinho, como que fala essa palavra no grego, que significa da mesma natureza, da mesma natureza. E, não esquecendo o diário, ali toda aquela discussão teológica, que ele era herético, que ele não podia, né, que não tinha fundamento aquilo, que Cristo não... Ario trouxe um pensamento seguinte, que Cristo, ele ficava entre os anjos e Deus Pai. Ele era o primogênito, né? Ele era uma criação diferente dos anjos, mas ele era diferente também do Pai. Ele não tinha a mesma essência do Pai. Ele ficava no meio. É mais ou menos isso, tá, irmão? Não, tem pensamentos diversos, mas é só para você entender melhor o que estava acontecendo. Mas isso para a igreja era loucura, terrível. Não, ele é filho, ele é o mesmo, ele é Deus, é trindade. Né? Hierarquias diferentes. Né? Pai é maior em questão de hierarquia, de mandar. Irmão, a gente tem que entender isso. Lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, ele fala bem sobre essa situação. Ele mostra bem o que eu estou querendo dizer. Né? Que Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça da igreja. Então a gente tem que entender essa questão dessa hierarquia. E o que Constantino faz? A situação não fica só no amplo de debate, de afogueado, não. Constantino começa uma perseguição muito forte sobre, primeiro, começou com Ário. Ele vai lá e expulsa Ário da sua terra natal. Expulsa Ário da sua terra natal, né, na Alexandria, na província de Ilíria, ou Ilíbia, eu não lembro a palavra correta aqui, mas é do outro lado do Mediterrâneo. E com isso ele manda queimar também até os escritos de Ário. E ainda mais, quem fosse pego lendo os escritos de Ário também era morto e queimado, era executado. E os bispos veio de, não, mas aí tá demais, é amor, nós não podemos, é o inimigo. Jesus nos ensinou que nós temos que amar o nosso inimigo. Tudo isso se esqueceu. Muitos daqueles que ainda viveram a perseguição agora começaram a perseguir e aplaudir o Constantino. Aplaudiram Constantino por quê, irmão? Porque ficou uma coisa muito bonita, né, aos olhos de todo mundo, né? Tipo, nossa, agora o cristianismo vai... Não, Constantino tá certo, é o valor que ele dá. Irmão, homens consagrados, irmão. Homens que passaram pelo funil da perseguição, passaram por toda aquela situação do fogo mesmo, de ser... Irmão, eu fico pensando, a gente precisa de Deus todo momento mesmo, e a gente não pode se iludir com nada. A igreja para de ser perseguida, ela cai numa situação dessa. Eu vou falar pra você, o Constantino, irmão, ele começou a perseguir de uma maneira tão ferrenha, para poder preservar a fé católica, que ele não media mais esforço. A qualquer custo ele começou a perseguir aqueles que a igreja observava, a igreja agora que olhava, que observava quem era cristão de verdade ou não. Se a igreja analisasse que você não era um cristão, você estava perdido. Aí entrava o Estado com o exército, prendia, perseguia, excomungava, executava de maneiras... Irmão, o Constantino começou a adotar uma linguagem muito parecida com o decreto de Diocleciano. Muito parecida, com a mesma perseguição nos decretos de Diocleciano, os decretos de Constantino começaram a ser muito parecidos. Só que ao contrário. Agora é o Cristo, né? Sabe o que é o pior dessa perseguição, meus irmãos? Eu fico pensando, porque o nome de Cristo está vinculado a isso. Né? Eu fico pensando isso, né? Por que nós ficamos mal vistos muitas vezes hoje pelos historiadores, né? Alguns ateus, né? Que estudam a Bíblia, estudam a história da igreja, muito mais do que muitos de nós cristãos, né? Mas infelizmente é assim mesmo que acontece. Eu vou...
A igreja que não era constituída dos católicos era colocada como herege. Simplesmente assim. Não é assim também hoje? Será que tá tão diferente assim? Será que tá tão diferente da igreja antiga com a igreja de hoje? Muitas vezes você que não faz parte do pensamento de tal igreja, você é considerado como herético. Ou uma seita, né? Né? É interessante, né, irmão? Parece, você vê que a história nunca muda, né? E essa perseguição ela foi tão árdua, tão ferrenha, que ela acabou matando até cristão verdadeiro, irmão. Até verdadeiro, os verdadeiros filhos de Deus. Que muitas vezes tinham um pensamento diferente sobre algumas questões teológicas, mas de alguns credos e dogmas de homens, de palavras até não inventadas, mas palavras colocadas teológicas, que tinham até seu fundamento. Muitas vezes agora a, a igreja que era perseguida, né, agora aparece com as mãos manchadas de sangue dos seus próprios irmãos. Uma igreja que era perseguida e morta começa a matar. Não, essa é a história verdadeira, irmão. A gente não pode passar um pano. Deus não quer que a gente viva de ilusão, irmão. A gente tem que saber da nossa verdade, das nossas mãos, o que aconteceu, o que nós fizemos. Nós fizemos isso. Felizmente, alguns dos papas vieram até à tona e pediram perdão. Eu não lembro qual papa agora. Ele veio e pediu perdão. Porque ele reconheceu a situação, o que tinha acontecido ali. Sabe? E aconteceu mesmo. Irmão, o negócio ficou tão feio que a igreja começou a usar as ferramentas que eram usadas apenas por Satanás. As ferramentas que Satanás usava, a igreja começou a usar com o intuito, com a desculpa que era lícito usar as ferramentas de Satanás se fosse num propósito santo. Não, mas esse é um propósito santo, isso é um motivo que Deus está conosco. E começou a usar os mesmos fundamentos, a mesma ferramenta, tortura. Irmão, acompanha aí o terceiro vídeo, esse vídeo já está grande, porque a história é mesmo complexa, ela tem bastante informação, estou tentando sintetizar tudo para você. Vai ter a terceira parte aí, me acompanha aí, fiquem de olho aí no canal aí, não esqueçam de clicar aí no curtir, fale para seus amigos, mano. Não quero crescer não, mas a palavra tem que ser divulgada, meus irmãos. Nós precisamos se achegar mais perto de Deus, nós estamos vivendo os últimos dias, irmão. Não é só os nossos dias que foram os últimos dias, não. Todas as gerações que passaram viveram os últimos dias. Poucas gerações viveram uma paz, mano, plena. Se você olhar, sempre teve guerras e rumores de guerra depois que Jesus veio. Então todas as gerações estão passando por essas questões apocalípticas. Muito mais a nossa hoje. Com situações que os nossos pais da igreja, se viessem hoje, sairiam do túmulo. Feminismo cristão, sabe? Homossexualismo cristão. Irmão, é coisa que foge do nosso raciocínio. É coisa que nós ficamos pensando assim, meu Deus, é louco demais. Tá aí uma foto do Concílio de Jerusalém, do Concílio de Nicéia, né? Com aqui Constantino, né? Constantino aqui e os bispos, né? Aqui eu não sei que bispo maior é esse, se esse aqui é Ário. Tá vendo as luzinhas do lado da cabeça? Olha o Constantino aqui, ó. Com seu decreto, né? É interessante, irmão. No mínimo interessante. No mínimo interessante. Ó. Que esse canal abençoe sua vida. Tá? Não se esqueça de se inscrever. E fiquem com Deus.